aqui dentro do diretório, né, do USB Server, eu vou criar uma pastinha chamada aula 6, tá ok? Essa pasta aqui, né, eu já vou abrir ela no Visual Code. Tá? Então, para quem tem o Visual Code instalado, né, durante a instalação ele já habilita essa opção, eu posso abrir a pasta toda, né, dentro aí, né, do Visual Code, já ganhando um pouco de tempo. Tá? Então eu vou escolher essa opção para nós começarmos. Esse processo eu só, né, pulei a etapa que eu venho aqui, Open Folder, e abro o meu diretório, assim como eu já mostrei para vocês inúmeras vezes, né, em sala de aula. Tá? Então aqui, utilizando essa opção do Open Folder, tá, fica melhor, né, da maneira que eu fiz é mais rápido. Tá? Mais nada, né, que vocês utilizem a opção do Open Folder para abrir o diretório. Tá? Lembrando que esse diretório, né, ele está aí, só para mostrar aqui, né, olha, eu criei ele dentro, né, do root, dentro do USB Server, que está dentro de downloads, dentro da pasta do usuário. Tá? Então é importante deixar isso claro, né, algumas diferenças quando a gente fazia em relação ao AMP. Tá? Mais uma vez que eu criei a minha pasta, a partir de agora a gente vai tranquilo, né? Eu vou criar aqui os nossos arquivos, como eu disse, né? Os nossos arquivos agora, para todo exemplo, todo exercício que nós formos fazer, ele sempre vai vir aos pares, tá? Então eu vou vir aqui, olha, exemplo 1.php e eu não vou criar um exemplo 2, porque ele ainda faz parte do exemplo 1, exemplo 1a.php, tá ok? E aí, olha, eu consigo então agora, né, ter aí esses dois arquivos como ponto de partida. Dentro da ferramenta do Visual Studio Code, ele me dá essa opção do split, onde eu vou dividir a minha tela aqui em duas partes, né? E aí eu vou deixar então desse lado esquerdo o exemplo 1, né? E desse lado direito o exemplo 1A, só para facilitar, ok? Bom, os dois arquivos são HTML, tá? Então eu já vou utilizar aqui do HTML5 para poder criar, né, essa estrutura toda já dentro do padrão. Então, olha lá, dois arquivos dentro, tá, desse padrão. H1, exemplo 1, tá? E aqui no meu exemplo 1, tá ok? Eu vou colocar aí parte 2, tá? Ou melhor, exemplo 1, talvez fique melhor assim, exemplo 1A, tá? Que é o arquivo exemplo, né? E desse lado eu vou ter aí o meu arquivo exemplo 1 apenas. Então aqui, olha, somente aí, né, os meus arquivos separados, tá bom? Bom, a nossa ideia aqui, né, então só para deixar claro que são dois arquivos diferentes, né, eu tenho um arquivo exemplo 1 PHP, tenho um arquivo exemplo 1A PHP, tá bom? E aqui, tá, para esse primeiro arquivo, eu vou ter a minha área de formulário. Tá? Então, dentro da minha área de formulário, tá, eu tenho que abrir aqui a tag form. Tá? Dentro do meu formulário, eu vou ter aí, né, vários parâmetros. Os parâmetros aqui, olha, por exemplo, o action que eu estou falando aqui, né, olha. Então ele abre a tag form aqui, ele fecha a tag form aqui embaixo. E aqui no meio, né, eu dou um espaçamento. Dentro aqui desse primeiro parâmetro, né, dois parâmetros são os mais importantes para nós, né? O action, tá ok? Que é a ação que vai ser executada quando eu submeto, então, esse formulário ao servidor, e o método, que é o tipo, né, de envio que, né, as variáveis serão enviadas ao meu servidor. Tá? Neste caso, né, a ação aqui, ela sempre vai conter o nome do meu segundo arquivo. Tá? Então, nesse caso, o meu segundo arquivo é o exemplo 1a.php. Tá ok? Então,
o form, ele sempre, né, para as nossas aulas aqui, né, ele sempre vai ter um action, tá? Pelo menos para esse primeiro momento da disciplina. Depois, né, com o passar das aulas, a gente vai evoluindo, aí eu posso deixar o action para o mesmo formulário. Mas, via de regra, ele está sempre apontado, né, para uma segunda página, tá ok? E, necessariamente, essa segunda página, né, para nós aqui vai ser em PHP, tá? E aí, aqui dentro, olha, do meu formulário, eu vou colocar aí, então, os meus textos. Então, vamos lá, olha, digite seu nome. E aí, nós vamos ter dentro de formulários aqui, né, vocês já viram isso, eu tenho basicamente, né, a tag input. A tag input ela vai permitir, né, que o meu usuário possa interagir. Na verdade, o formulário todo é uma área, né, da minha página web onde o usuário, né, pode interagir. Então, na verdade, essa interação para nós aqui ela vai acontecer de duas maneiras. Ou digitando alguma informação em uma caixa de texto, ou clicando em um botão, tá, para enviar isso, para submeter isso a um servidor. Tá? Então, na verdade, aqui a tag input, tá? E o input aqui, ele com N de navio, né, antes do P, ele tem três parâmetros importantes para nós, né, neste começo, tá ok? Então todo parâmetro ele vem identificado assim, né, type, tá? E aí eu vou colocar aqui entre aspas o valor que eu quero, tá? Então nesse caso o meu primeiro input ele é do tipo text, ele é uma caixa de texto, tá? Então eu vou deixar ele simplesmente assim. Então, o segundo parâmetro nessa lista aqui, que é importante para nós, é o name. Tá? Então, o name aqui é o nome desse campo, e aí, o porquê que eu preciso colocar o nome? Porque daqui a pouco eu vou ler essa informação lá no meu PHP. E aí eu vou colocar, então, nome. Tá? Eu disse que eu tenho três parâmetros mais importantes. Eu usei dois primeiros aqui. Tá? Então, para uma caixa de texto, tá ok? Eu tenho aí simplesmente, né, o parâmetro text e o parâmetro name. Existem aqui, né, inúmeros outros parâmetros, mas esses são os dois mais importantes para mim, né, neste começo de disciplina. Tá? E aí, na sequência, eu vou ter aí um segundo input, onde o parâmetro type dele, tá? Ele vai ser aí do tipo submit. O submit, ele é um input que ele vai renderizar para mim um botão, quer dizer, ele vai colocar um botão, né, na minha página web, e aí através desse botão eu posso submeter este arquivo, eu posso, quer dizer, submeter essas informações todas ao exemplo 1A. Eu posso enviar essas informações todas, né, para, tá ok? A minha página de exemplo 1A. Então eu disse para vocês que eu tenho três parâmetros importantes. Aqui em cima eu usei apenas dois. Aqui embaixo eu vou usar o terceiro, que é o value. Tá? O value é um texto de exibição. Tá? Então eu vou colocar assim, olha, clique para enviar. E aí notem que eu preciso fechar, né, olha, com o sinal de maior a minha tag. Okay? Então repare que dessa maneira, tá, eu criei aqui a minha estrutura, tá, básica para um formulário. Tá? Então tem um texto simplesmente informativo, tem uma caixa de texto onde vai ser digitada alguma informação, tá? E tenho aqui um botão, né, que faz o envio disso para a minha página exemplo 1A. E de novo, como que ele sabe que ele envia para exemplo 1A? Através do action, tá ok? Vamos lá, deixa eu salvar aqui, um Ctrl S, tá? Vou voltar aqui, né? Deixa eu chamar, vou chamar aqui, né, direto aqui no localhost, tá ok? Então vamos abrir aqui a página da web. E aqui, enquanto ele vai carregando, olha, tá? Aqui em cima, eu vou digitar aqui, olha, o aula 6. Então, repare que neste caso aqui, ele vai mostrar para mim os arquivos que eu tenho no meu diretório, assim como a gente tinha isso, né, lá no caso do AMP, tá ok? E aí, olha, deixa eu colocar aqui, né, para que nós possamos aí acompanhar melhor, né, a página do HTML, né, com a página,
tá ok? O código do HTML como de fato a página, tá? Então vamos lá, olha, exemplo 1. Então repare que ele saiu dessa maneira. Então digite o nome, tá? A caixa de texto, tá, ok? Que é o input, onde o type é do tipo text, tá? Ah, mas tem um input do tipo number? Sim, tem, tá? Mas a gente vai ver isso futuramente. Para esse início, né, tudo, né, que for caixa de texto vai ser aí do tipo text. E aí, então, eu tenho o meu botão, que é do tipo submit. Então, repare que nesses dois inputs, eu disse que eu tenho 3 parâmetros mais importantes, né? E desses 3 parâmetros mais importantes, né, um eu vou usar sempre, é o type, tá? Então, sempre eu vou estar utilizando ele. O name e o value vai depender muito, né, do componente em si que eu estiver trabalhando. Tá? Daqui a pouco vai aparecer o input do tipo rádio, né, o radio, tá ok? O input do tipo checkbox, né? Então vai aparecer outros inputs que aí de repente eu vou usar o name e o value, tá? Mas para esse começo, somente esses dois aí, né? O name e o type para a caixa de texto e o type e o value para, né, o botão. Bom, aqui vamos digitar uma informação, então vamos colocar aí, por exemplo, Guilherme, né? Quando eu clico no enviar, o que vai acontecer? Olha, repare que eu passei dessa página para essa outra página, tá? E quando eu pulei, né? Na verdade, uma página para outra, na verdade, o botão ele submete, ele envia esses valores. Ah, mas ele enviou como? Pela URL. Olha aqui, ó. Né? Eu fiz a chamada do meu, né, arquivo, exemplo 1a.php, tá ok? E aí, olha, o campo nome, ele vem aqui representado com o valor que foi digitado, tá? Vamos supor aqui, olha, que eu volte aqui e digite um outro valor, tá? Então, retornando aqui, vamos imaginar que eu coloque, por exemplo, né, Ana Cristina, tá? Então, por que eu estou colocando esse nome aqui diferentemente? Porque ele tem um espaço, só para vocês verem como que o espaço, né, ele vai sair representado aqui, tá? Então, claro que tudo isso depende do navegador, depende do computador, tá? Mas basicamente, né, caracteres especiais, como vai ser o caso do espaço, né, ele vai ter aí, né, uma identificação um pouquinho diferente, olha. Então, por exemplo, ele colocou mais aqui para representar o espaço, tá? Se eu tiver um nome que tem acento, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o nome, né, do João, tá? O acento não vai acabar entrando aqui por conta do meu teclado, tá? Meu teclado não está configurado, tá? Mas só para testar um outro caractere especial, 3,50, tá? Então clique aqui para enviar, tá? Então repare que a vírgula foi aí substituída, né, por um porcentagem 2C, tá? Ao passo que se eu voltar aqui e digitar, por exemplo, 3,5, né, 3,50, né, o ponto vem representado normal, tá? O meu teclado aqui ele não está devidamente configurado aí para o idioma, então, né, até configurar eu vou gastar um certo tempo aqui, tá? Então depois eu mostro dessa maneira. Mas por que eu estou mencionando isso? Independentemente do valor que vem aqui, o PHP consegue ler esse valor numa boa, tá? Ele consegue ler esse valor tranquilamente. E aí, olha, repare que eu coloquei um único campo, tá? O meu formulário está assim, tá? Eu vou adicionar aqui mais alguns campos, tá ok? Vamos colocar aí o campo da idade. Então, vamos quebrar aqui, digite sua idade. Nossa. Sua idade. E aí, na linha de baixo, eu vou colocar o meu input. Esse input é do tipo, o type dele, tá? É text. O name dele, eu vou chamar então aí, por exemplo, de idade. Tá ok? Então, salvando ele. Olha lá, vamos atualizar aqui. Olha lá, então,
Vamos colocar aí o nome, tá? Então, vamos colocar aqui o Rafael da Silva, tá? Vamos colocar aí uma idade. Então, por exemplo, o Rafael tem 30 anos. Quando eu clico no enviar, então repare que na URL vem os dois valores. Vem o nome e vem aí o valor da idade, tá ok? Então, vem o nome, né, da variável nome, referente ao campo nome, né? E aí idade para o campo de idade, tá ok? Pessoal, e só para finalizar aqui, olha, né? O que eu tenho, olha? Repare que isso ficou tudo numa linha só. Eu posso, né? Posso, não só como devo, né? Vou pegar aqui o meu formulário e eu quero trabalhar ele, tá? Com as quebras de linhas, né? Que nós já estamos acostumados. Então eu vou colocar aqui um parágrafo, tá? Esse texto aqui em questão, vamos trazer ele para cá, tá ok? Aqui eu vou colocar um outro parágrafo. E aí, olha, esse texto aqui, vamos trazer ele para cá. Tá? Esse espaçamento todo eu vou retirar. A indentação aqui foi muita, né? Voltando um pouco. Aqui dentro, olha, eu vou usar um BR. E aqui um BR. Pronto. Tá? Com isso eu finalizo o meu arquivo de exemplo 1, né? Deixando o layout dele assim em linha, né? Quando eu atualizo ele, ele fica assim mais, né, em colunas, um embaixo do outro, né? O BR dá uma leve quebra de linha aqui, né? E o P ele dá um espaçamento maior, né, para o campo de baixo, para o meu botão, tá? Isso daqui não altera nada, isso aqui é meramente, né, visual, mas é importante, né, que eu deixe aí meu formulário devidamente, né, configurado. Quando eu faço o envio, repare que ele vai continuar mandando os valores, que agora nós vamos criar a página aí, né, do PHP para receber esses valores. Tá ok, pessoal?